Sabe aquele lugar que te faz questionar se você está entrando numa cena de filme de terror ou se é só a imaginação pregando peças? Pois é exatamente essa sensação que a gente tem quando fica cara a cara com a famosa Ilha das Bonecas, no México. De longe, o cenário parece apenas um pedacinho de terra perdido nos canais de Xochimilco, região famosa por suas trajineras coloridas e festivas. Mas à medida que o barco se aproxima, a impressão muda completamente. Em vez de flores e turistas brindando com tequila, o que se vê são centenas, talvez milhares de bonecas, espalhadas por todos os cantos. Bonecas penduradas em árvores, amarradas em cercas, jogadas no chão e até presas nos telhados das cabanas. Algumas sem olhos, outras sem braços ou pernas, com o rosto rachado e expressões que parecem congeladas no tempo. O mais assustador, e que isso não é um enfeite de Halloween nem um parque temático de terror. Foi obra de um único homem, que viveu nessa ilha por décadas, consumido por uma história macabra e um medo que o assombrou até seus últimos dias. Hoje, o Belo Mundo te leva para destrinchar cada detalhe desse lugar que mistura sustos, superstições e um pedacinho muito peculiar da cultura mexicana. O México é um país que leva suas tradições bem a sério. E quando a gente fala sério, é sério mesmo. Lá, a relação com o sobrenatural faz parte do dia a dia. Não é só sobre tequila e tacos, mas também sobre lendas, espíritos e um respeito quase sagrado pelo que vai além da nossa compreensão. O Dia de los Muertos, por exemplo, não é um evento triste. Pelo contrário, é uma festa completa para celebrar aqueles que já partiram, com altares coloridos, caveirinhas de açúcar e muita música. Agora, se você acha que isso já é diferente, espere até conhecer a Santa Muerte, uma figura cultuada por milhares de devotos que acreditam que ela pode trazer proteção, favores e até vingança, dependendo do que você pedir. Ou seja, se tem um lugar no mundo onde histórias macabras podem virar realidade, esse lugar é o México. E no meio de tantas lendas, existe uma que se destaca por ser bizarra, até para os padrões locais: a Ilha das Bonecas. Um lugar onde cada canto é vigiado por olhos de plástico, sorrisos quebrados e cabeças penduradas pelo pescoço. Se isso já parece assustador agora, espera só até conhecer a história por trás desse cenário de filme de terror. Número 1. Localização. A Ilha das Bonecas, ou Isla de las Muñecas, fica escondida entre os canais de Xochimilco, uma das regiões mais icônicas da cidade do México e reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Xochimilco é famoso por suas trajineras coloridas, barcos decorados que navegam por uma vasta rede de canais que existem desde a época dos astecas. No meio dessa paisagem cheia de vida, existem pequenas ilhas artificiais chamadas chinampas, que foram originalmente criadas para o cultivo, mas que hoje abrigam moradores, pequenas fazendas e algumas surpresas assustadoras. E é justamente em uma dessas chinampas que se encontra a protagonista da nossa história de hoje. Com cerca de 1 acre de extensão, sem eletricidade ou água encanada, essa ilha se diferencia de todas as outras por um detalhe inquietante. Ela está tomada por bonecas. Bonecas de todos os tamanhos e estados, penduradas em árvores, cercas e cabanas de madeira. E a pergunta que fica é: mas o que levou esse lugar a se tornar um cenário digno de um filme de terror? De onde vieram todas essas bonecas? Número 2. História. Nossa história começa na década de 50 com um homem chamado Dom Julián Santana Barrera, um eremita que decidiu se isolar do resto do mundo e viver sozinho nessa pequena ilha. Ninguém sabe exatamente por que ele escolheu esse destino. Alguns dizem que ele apenas queria uma vida simples e longe da civilização. Outros acreditam que algo o perturbava profundamente e que o isolamento era sua única saída. O que se sabe com certeza é que ele vivia de forma humilde, cultivando frutas e legumes, que depois vendia na cidade. Sua rotina era pacata, até o dia em que tudo mudou. Em um dia que nunca foi precisamente datado, Dom Julián encontrou o corpo de uma menina que havia se afogado próximo à sua ilha. Os detalhes dessa tragédia são nebulosos. Algumas versões dizem que a menina estava brincando na margem quando escorregou e foi arrastada pela correnteza.
Outras sugerem que ela nadava com amigos quando, de repente, ficou presa na vegetação submersa e não conseguiu voltar à superfície. O que importa é que o corpo sem vida foi encontrado bem próximo à ilha. Esse episódio já seria assustador por si só, mas o que veio depois deixou a situação ainda mais estranha. Dom Julián passou a afirmar que o espírito da menina permaneceu ali, preso à ilha. Ele dizia ouvir sussurros, passos na vegetação e até choros infantis durante a noite. Sentia que havia uma presença ao seu redor, algo que nunca o deixava em paz. Até que um dia, ele viu algo que o fez acreditar que tudo isso não era coisa da sua cabeça. Uma boneca boiando na água, perto do local onde o corpo da menina havia sido encontrado. Ninguém sabe se a boneca realmente pertencia à garota, mas para ele, aquilo era um sinal claro, um pedido de paz. Sem saber o que fazer para acalmar o espírito, ele pegou a boneca e a pendurou em uma árvore, como uma espécie de oferenda. Talvez isso trouxesse sossego à alma da menina. Talvez afastasse a presença que ele sentia rondando a ilha, mas os sussurros não pararam. Foi aí que ele achou que a boneca não havia sido suficiente e que precisava fazer mais. Então encontrou outra e pendurou também. Depois outra e mais outra. A cada barulho estranho que ouvia, a cada vento que balançava as árvores de um jeito diferente, ele acrescentava mais uma boneca à ilha. O que começou como um gesto isolado, logo se tornou uma obsessão. Número 3. A coleção. Acreditando piamente nessa história de assombração, ele decidiu coletar quantas bonecas pudesse para proteger a ilha e também fazer companhia ao espírito da menina. Mas ele não ia até lojas comprar brinquedos novos. Nada disso. Ele procurava nos lixões da cidade do México, recolhia bonecas inteiras ou despedaçadas, pegava as que encontrava boiando no canal e trazia todas para a ilha. Muitas já estavam quebradas, sujas, sem cabeça, sem braços ou completamente desfiguradas. E ao invés de consertá-las ou limpá-las, ele simplesmente as pendurava onde desse, nas árvores, cercas, telhados, paredes. Na maioria das vezes, amarrava-as pelo pescoço ou pelos braços e pernas, o que só deixava o visual ainda mais macabro. Quem passava por ali pela primeira vez não sabia dizer se estava diante de uma coleção de brinquedos ou de uma cena saída de um filme de terror. Os moradores da região começaram a estranhar, mas ao mesmo tempo, viam Dom Julián como um homem inofensivo, que simplesmente levava sua crença ao extremo. Algumas pessoas passaram a deixar bonecas velhas na margem do canal para ele recolher. Outras as trocavam por frutas e verduras que ele cultivava. Com o tempo, a coleção cresceu tanto que a ilha inteira parecia um cemitério de brinquedos abandonados. De acordo com uma reportagem da emissora australiana ABC, um guia turístico local contou que Dom Julián não procurava bonecas comuns. Ele queria aquelas que pareciam ter passado por algo sombrio. Não era marketing. Não era para atrair turistas. Ele fazia isso porque acreditava que era necessário para acalmar o espírito da menina e manter a ilha protegida. Número 4. O trágico fim. Dom Julián seguiu com sua missão até o fim da vida, mas sua história terminou de uma maneira que só contribuiu para alimentar o mistério. Em 2001, ele foi encontrado morto na ilha. E o detalhe que mais arrepia: ele se afogou exatamente no mesmo lugar onde décadas antes a menina teria perdido a vida. As versões sobre sua morte variam. Alguns dizem que foi um ataque cardíaco enquanto ele estava na água. Outros juram que o espírito que ele passou tantos anos tentando apaziguar finalmente o levou. Mas há também uma terceira versão, contada por seu próprio sobrinho. Segundo ele, os dois estavam na ilha naquele dia e Dom Julián parecia estranho, cantarolando como se estivesse em transe. Em determinado momento, teria dito que as sereias estavam chamando por ele. O sobrinho saiu por um instante e, quando voltou, encontrou o velho de bruços no canal, já sem vida. A causa oficial da morte pode ter sido um ataque cardíaco, mas o mistério e as lendas continuam. Foi apenas um mal súbito ou Dom Julián realmente foi levado por algo que ele próprio acreditava assombrar a ilha? Já conta pra gente nos comentários o que você acha.
Qual teoria faz sentido? Você acredita em alguma delas? Número 5. Maldição ou lenda? Independentemente de qualquer dúvida sobre a lenda, uma coisa é inegável. As bonecas estão lá, e Dom Julián realmente passou décadas pendurando cada uma delas. Mas será que ele fazia isso para aplacar um espírito inquieto? Ou era apenas um comportamento compulsivo ligado ao acúmulo? Esse é um dos grandes mistérios da Ilha das Bonecas. Há quem diga que a história do espírito da menina nunca passou de invenção ou exagero. Afinal, não existem registros concretos de uma garotinha se afogando nos canais de Xochimilco naquela época. Nenhum corpo jamais foi encontrado, e nenhum documento comprova a tragédia. Mas, por outro lado, a ilha exala uma atmosfera tão bizarra e fora do comum que até os céticos saem de lá com um pé atrás. O que ninguém pode negar é que esse se tornou o maior cemitério de bonecas assombradas do mundo. O local, inclusive, entrou para o Guinness Book como a maior coleção do tipo já registrada. Mais de 4.000 bonecas, de todos os tamanhos, cores e estados de conservação, estão espalhadas por toda parte, e acredite, tem de tudo. Bonecas modernas, antigas, de pano, de plástico, algumas vestidas com roupas já em frangalhos e outras completamente nuas. Algumas parecem ter saído de um filme de terror, sem olhos, queimadas, desmembradas ou simplesmente deterioradas pelo tempo. Há ainda bonecas cujos rostos já foram tomados pelo mofo, tornando-as ainda mais sinistras, e aquelas que parecem ter sido engolidas pela vegetação, como se a ilha estivesse lentamente as incorporando ao cenário. Disse que algumas dessas bonecas têm histórias próprias. Uma delas, com a boca deformada e coberta por teias de aranha, supostamente foi abençoada por ninguém menos que Lady Gaga. Outra, ainda mais famosa, teria sido doada pelo cineasta Tim Burton, conhecido por seus filmes sombrios. Essa boneca específica, segundo os relatos, tem longos cabelos negros e olhos azuis penetrantes. Em entrevista ao canal mexicano Uno TV, a atual administradora da ilha, Regelia Sanches, confirmou a visita do diretor e afirmou que a boneca está exposta até hoje. Mas entre todas, uma se destaca: Augustinita. Diferente das outras, essa boneca tem um pequeno santuário próprio. De porte médio, loira, com uma coroa de flores cor-de-rosa e óculos, Augustinita é considerada milagrosa pelos moradores locais. Dizem que, se alguém fizer pedidos a ela e deixar pequenas oferendas, pode receber bênçãos ou proteção contra os espíritos da ilha. Alguns afirmam que já viram a boneca se mover à noite, mas claro, isso pode ser apenas imaginação. Seja por superstição, por loucura ou por um motivo que ninguém jamais entenderá, Dom Julián transformou essa ilha em um dos lugares mais assustadores do planeta. E até hoje, visitantes afirmam que, ao passar por ali, sentem a presença de algo observando. Número 6. A continuidade da tradição. Com o passar dos anos, a Ilha das Bonecas deixou de ser apenas um mistério local e se transformou em um dos destinos mais icônicos para quem curte turismo sombrio e histórias macabras. O que começou como a obsessão de um homem isolado acabou virando um dos lugares mais assombrados do mundo, segundo documentários, fóruns de terror e programas de TV especializados no paranormal. Desde a década de 90, a ilha começou a ganhar notoriedade na internet, sendo compartilhada em listas de lugares assustadores e chamando a atenção de investigadores sobre fenômenos sobrenaturais. O canal Sci-Fi, por exemplo, dedicou um episódio inteiro do programa Destination Truth para explorar a ilha. A equipe passou a noite no local, relatando aparições e ouvindo vozes inexplicáveis. Vários filmes de terror também tentaram recriar a lenda, incluindo um de 2023 que prometia revelar a verdade mortal por trás da história. Hoje, a ilha é administrada pela família de Dom Julián, que viu na curiosidade do público uma oportunidade de manter a história viva e, claro, faturar com o turismo. O local recebe visitantes diariamente e há até passeios noturnos para os mais corajosos. Mas é preciso ficar atento. Existem diversas ilhas falsas na região, montadas por locais espertinhos para enganar turistas desavisados.
E para aqueles que pensam em passar a noite na ilha, vale o aviso. Moradores locais juram que, ao cair da noite, algumas bonecas se mexem sozinhas. Seus olhos se abrem e fecham, cabeças giram, braços mudam de posição. Pode ser apenas o vento, já que muitas estão presas por fios desgastados pelo tempo. Mas quando você está cercado por milhares de bonecas de aparência macabra, será que realmente quer arriscar descobrir se isso é só um truque da mente? Ou algo além? E agora queremos saber, o que você achou da Ilha das Bonecas? Você teria coragem de visitá-la ou prefere admirar essa história de longe? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem também adora histórias misteriosas e lugares que parecem saídos de um filme de terror. E se você curtiu essa viagem pelo lado mais sombrio do México, já sabe, tem muito mais vindo por aí. Então fica ligado aqui no Belo Mundo, porque sempre trazemos histórias que vão além do óbvio. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo vídeo, com mais mistérios, curiosidades e lendas que o mundo esconde. Até a próxima.